graça e a paz em nosso curso básico de vida cristã. Estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 7, a doutrina da salvação, soteriologia. Mas no capítulo 6, a doutrina do pecado, armatiologia, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, a origem e o caráter do primeiro pecado do homem. Qual o tríplice aspecto do caráter do primeiro pecado? Tópico 2, a ideia bíblica de pecado. O que é o pecado original e o pecado praticado? E hoje, no tópico 1, a natureza e os elementos da salvação. Amados, a redenção do homem é o sublime tema de toda a Bíblia e deve ser o de todo o sermão evangélico. Para melhor compreender a natureza da salvação, necessário se faz abordá-lo em pequenos itens, como, primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. Entenda, a salvação foi planejada por Deus o Pai, consumado pelo Filho e aplicado por intermédio do Espírito Santo. O homem não teve participação alguma. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. Segundo, somente Jesus pode salvar o homem. Pedro declarou diante do sinédrio judaico que somente Cristo pode salvar o pecador. Atos, no capítulo 4, versículo 12. Entenda, amados, pelo sacrifício na cruz, em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. É pelo sangue derramado na cruz que obtemos a remissão de nossos pecados, pois, sem derramamento de sangue, não há remissão, como diz lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22. Terceiro, a salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Paulo afirma em Romanos, no capítulo 2, versículo 3, que tanto os gentios como os judeus, pela queda, estão perdidos. Portanto, todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus por seus delitos e pecados. Quarto, a salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Entenda, as bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo, é tudo segundo a palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais têm sofrido por causa do pecado cometido pelo homem. Mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Amém? Quinto, a salvação tem alcance eterno, ou seja, se expressa em três campos: passado, presente e futuro. No passado, justificação; no presente, santificação; e no futuro, glorificação. Mas como que é isso? Na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação, quando Jesus voltar, seremos salvos da presença do pecado. Amém? Sexto, o descuido da salvação trará males terríveis. O maior pecado do homem é o da incredulidade, pelo qual ele rejeita a Cristo. Entenda, mas esse pecado dá origem a todos os outros. E, por fim, levará o homem ao inferno. O homem que se descuida da salvação traz sobre si um castigo pior do que o da morte. Sétimo, a salvação nos vem pela fé em Cristo. É o meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer, ao mesmo tempo, um arrependimento total e sincero, com um pesar no coração, seguido da obediência. Isso é, a aceitação de Jesus como Salvador e a confissão declarada desse ato. Amém? Oitavo, a Trindade Divina coopera com o pecador na sua salvação. Assim, a salvação tem dois lados, o lado humano e o lado divino, né?
Mais uma vez, é interessante nós entendermos isso melhor. Observe, o Pai, por sua graça e misericórdia, conduz ao pecador a Cristo, o Salvador. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e fala-lhe ao coração, insistindo para a sua decisão. O pecador aceita Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, pela regeneração, tornamos-nos participantes da natureza divina, o que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões mundanas. Esta natureza divina, amados, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e a sempre buscá-la. Quanto à sua aplicação prática, a salvação consiste de vários elementos, dentre os quais vamos destacar os seguintes. Primeiro, arrependimento. Envolve uma total mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da nossa necessidade de um Salvador. Os passos que levam o homem ao arrependimento, uma vez operando Deus, são: A, reconhecimento do pecado. B, tristeza pelo pecado. C, abandono do pecado. Né? Segundo, fé. Então, amados, observe, o arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto que a fé, como elemento da salvação, é dizer sim para Deus. Enquanto o arrependimento enfatiza os nossos pecados, a fé fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. A melhor definição de fé é: a fé não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento pessoal com Deus. A fé é a chave dourada que abrirá os portões do palácio da eternidade. Amém? Terceiro, conversão. A palavra literalmente significa virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, amados, esta palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e volta-se para Cristo. A conversão envolve dois atos. Primeiro, dar as costas ao eu e ao pecado. E segundo, crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. Amém? Se a pessoa não se chegar a Deus buscando, a conversão é incompleta. Amém? Quarto, justificação. É o ato pelo qual Deus declara justa a pessoa que a Ele se chega através de Jesus Cristo. Então, esta justificação, amados, envolve dois atos. O cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Né? Isso é bem nítido ali em Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 26, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Quinto, regeneração. É a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador, que aceita a Cristo como seu Salvador. Amém? Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Essa nova vida é a natureza divina, que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Sexto, adoção. É o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família quando, por natureza, não tinha direito algum de pertencer
àquela família. Mas observe, amados, a adoção espiritual é baseada no mesmo princípio. Se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade, né? Então, depois que o homem, que por natureza é filho da ira, crê em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e os privilégios de ser membro da família de Deus. Olha o poder da adoção. Nós temos que entender mais esses princípios, amém? Sétimo, santificação. Para melhor entender a santificação, é necessário fazer uma correlação com a justificação, a regeneração e a adoção. Letra A. Justificação é o estado de ser o pecador considerado justo diante do Senhor e digno da salvação. A santificação é o processo de aplicar a justiça divina na vida da pessoa. Letra B. A regeneração dá ao crente o poder de resistir ao pecado e de glorificar a Deus. A santificação é a aplicação desse poder nas vitórias espirituais diárias. E para nós encerrarmos, letra C, a adoção torna o crente um filho de Deus. A santificação desenvolve a semelhança da família de Deus no seu caráter. Entenda, amados, desses quatro, no entanto, só a santificação envolve o desenvolvimento progressivo do crente, ou seja, está associado ao processo de maturidade cristã. Os outros três elementos são constantes e completos, desde o primeiro momento da salvação. O alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição plena, mas sim a progressão. Cada dia mais, amém? Então, Deus apresenta o alvo de santificação como sendo o aperfeiçoamento do caráter do cristão. Então, na próxima aula, no tópico 2, é possível perder a salvação? E vamos responder as seguintes questões. Qual a diferença entre predestinação e fatalismo? Quais são as duas provas de que é possível o crente perder a salvação? Amém, amados? Então, observe. Se você está gostando desse material, deixa ali o seu like, né? Use esse material para estar evangelizando. Vai nos comentários, faça um comentário da aula, dê sugestões, faça também as suas perguntas se você tiver alguma dúvida. Tem muita matéria nova aqui hoje, né? Que pode gerar um pouco de dúvida. Então, faça ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Vamos juntos crescer, né, no conhecimento e na graça do Senhor e fazer a obra que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.